Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver o tema proposto ou os temas propostos. Hoje nós iremos falar de saúde pública e para desenvolver um tema como esse, tão complexo como esse, cheio de interrogações, nada melhor que o doutor Daniel Simões, ele que é titular da Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Guarujá. Em primeiro lugar, uma boa noite pelo retorno ao programa Assunto Cidade e, em primeiro lugar, um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Obrigado, Valdir, pelo convite. A gente já conversou em programas anteriores, é sempre muito bom estar aqui e boa noite ao telespectador. Na última entrevista, meados do ano passado, conversamos sobre a sua intenção, né? A intenção, logicamente, liderado aí pela sua chefe, no caso, Sim. A prefeita Maria Antonieta de Brito, de implantação de um novo sistema de saúde no município. Muita gente, inclusive, fala palavras bonitas, né? Nem sempre tem o efeito que deveriam ter, mas como estão todos aqueles projetos que nós elencamos no ano passado, Daniel? Muito bem. Bom, esse é um grande sonho da prefeita Antonieta de inverter a lógica do modelo que a gente vive hoje, né? Eu tenho dito isso em outros programas, em entrevistas para o Jornal Impresso também, que nós vivemos um modelo, e nós, quando digo nós, não é o Guarujá, é o modelo latino-americano, especialmente o modelo brasileiro, muito focado na urgência e na emergência. Então, assim, uma grande parte dos recursos que a gente utiliza hoje, em torno de 70% do nosso orçamento da saúde, são dedicados às ações ligadas a hospital e internação. Tem muita gente que só viu o médico até hoje no pronto-socorro ou no hospital. Quer dizer, isso mostra que nós vivemos num modelo reativo. O que é um modelo reativo? É aquele que espera a doença se agravar, se instalar e depois se agravar para poder tomar uma atitude. Então, como é que a gente inverte isso, né? O que o SUS propõe? Isso não é uma ideia nossa, né, Valdir? Isso é uma ideia que a saúde pública e privada no mundo já vem discutindo há alguns anos, algumas décadas, como promover saúde e como evitar que os agravos se instalem ou se agudizem. Então, claro que o caminho, a porta de entrada, é justamente a atenção básica, né, que são as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família. Então, quando a gente tem a USAFA e a UBS como porta de entrada do sistema, eu consigo tratar a causa do problema e não só o sintoma do problema. Né? Porque na urgência e emergência, na UPA, no pronto-socorro, eu vou tratar aquilo que é aparente, ou seja, o sintoma. Eu não vou tratar a causa do problema. Então, quando isso é levado em conta, eu consigo mudar um pouco da lógica desse modelo muito reativo. Como é que a gente muda isso? E aí que vem o grande X da questão, né? Primeiro, valorizando a atenção básica, sejam os profissionais, sejam os processos da atenção básica. Segundo, trabalhando muito a educação em saúde. Né? Quer dizer, o que cada um de nós pode fazer pela nossa própria saúde. Porque a saúde coletiva é um conjunto das saúdes individuais. Claro. Então, se eu tenho hábitos de risco, uma alimentação desbalanceada e sou sedentário, certamente eu vou ter problemas de saúde. E o poder público, ele consegue dar conta de uma parte disso. Né? Ele não consegue resolver todos os problemas de saúde de todas as pessoas no mundo todo. Né? Então, cabe ao cidadão também refletir sobre a sua própria saúde e a saúde dos seus. Na USAFA, o cidadão recebe esse tipo de orientação, por exemplo? Você citou, por exemplo, se eu como mal, me alimento mal, sou sedentário, fico doente. Esse tipo de orientação é oferecida nas USAFAs? Principalmente pelos médicos que têm uma formação focada na estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família está muito ligada a esse conceito do cuidado e da proatividade, ou seja, eu vou evitar que um problema se instale. Então, para isso, eu preciso tomar os cuidados A, B e C. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia com números aí, com estatística, aproximadamente 45% das internações que acontecem no Hospital Santo Amaro, hoje, que é o hospital público
que cuida e que recebe os pacientes do SUS são decorrentes de complicações de doenças crônicas, diabetes e hipertensão, especialmente. Então, e são agravos perfeitamente evitáveis, a grande maior parte deles. É claro que alguns não são, mas uma boa parte desses agravos são evitáveis. Ou seja, eu consigo evitar que um diabético descompense ou que um hipertenso tenha um pico de pressão. Isso faz com que, se eu consigo evitar, eu evito um AVC, eu evito outras doenças e comorbidades que estão ligadas às doenças crônicas. Então, quando a gente evita um agravo de uma doença crônica, eu evito também que ele seja internado, que ele seja hospitalizado. Então, para você ver, esse é um indicador que a gente usa em saúde, Valdir, chamado Índice de Internação por Condição Sensível à Atenção Básica. Ou seja, o que eu posso fazer na atenção básica para evitar que o problema chegue na UPA ou que o problema chegue no hospital? Lembrando que a UPA é o ponto final da linha. Claro. Né? Quando tudo que podia ter sido feito antes falhou, o cidadão vai, então, buscar o pronto atendimento para diminuir a dor. Né? Mas a dor é apenas um sintoma, né? Ela não é uma causa de problema. A dor é o resultado de um problema que já está instalado. Então, o papel da atenção básica é justamente de evitar a instalação desses problemas, de prevenir doenças e de promover saúde. Não é uma tarefa fácil. A USAFA nos remete àquele tempo da vovó da gente, né? Que era o tempo do médico de família, para quem teve esta oportunidade, né? Que nem sempre era o médico, né? Agora, eu lhe pergunto, é o ideal, né? Logicamente, o sujeito se tratar antes de ficar doente, né? Se cuidar antes de se tratar, né? E eu lhe pergunto, como está a cobertura no município de Guarujá com todo esse projeto das USAFAs? Tá. Hoje nós temos uma cobertura aproximada de 40% do município, coberto com a estratégia de saúde da família, chegando a 50% no momento em que inauguramos a nova unidade do Jardim Conceiçãozinha. Tá? Inauguramos agora em janeiro a USAFA do Jardim Brasil, ali no Morrinhos, né? E agora estamos inaugurando em breve mais uma unidade. Quando inaugurarmos essa unidade do Jardim Conceiçãozinha, teremos uma cobertura de 50% do município coberto pela estratégia de saúde da família. No plano plurianual, e no próprio programa de governo da prefeita Antonieta, ela colocou como uma diretriz chegar ao final do mandato com 100% de cobertura. É um grande desafio, envolve recurso, envolve mobilização, envolve estratégia, mas nós estamos trabalhando nesse sentido, de conseguir uma abrangência de 100% da cidade dentro da estratégia de saúde da família. O que dificulta, tecnicamente falando, assim, esse 50 passar para 100, Daniel? É a logística? Recurso profissional, né? Por exemplo, nós temos uma USAFA hoje nos custa de 2,5 a 3 milhões de reais por ano. Uma USAFA, nós temos 10. Né? Então, fazendo uma conta rápida, você imagina quanto que isso representa para o município de custo, né? Tanto de investimento quanto de custeio. Supondo que precisaríamos de mais 10, vamos dizer, falando aleatoriamente. Assim, eu faço um cálculo de aproximadamente de 22 a 24 USAFAs fariam uma cobertura bastante interessante do programa de saúde da família, da estratégia de saúde da família no município. Agora, óbvio que isso tem um custo. O que nós estamos trabalhando? E isso é uma diretriz da própria prefeita. Nós estamos trabalhando na realocação de recursos para atenção básica, porque hoje, muito do recurso que a gente utiliza, ele está voltado, ele é utilizado na urgência e emergência. E qual é o problema de você ter muito recurso dedicado à urgência e emergência? Urgência e emergência sempre haverão, né? Sempre existirá a necessidade da urgência e emergência. O que a gente tem que evitar são aquelas urgências evitáveis, aquilo que pode ser tratado na atenção básica. Por que esperar chegar num ponto tão crítico para poder tratar? Né? Quem previne acaba sentindo menos dor, gastando menos recurso e tendo menos sequela. Então, a vantagem de se promover saúde, de se prevenir doença, ela está em todos os lados. Para onde a gente olha, é melhor prevenir. Como você falou, o pronto atendimento acaba demandando mais recurso público. Muito recurso, é muito maior. Muito recurso. E é um recurso que você não vê de volta. Por quê? Porque, para você ter uma ideia... E nunca vai estar satisfeito. Não, ele nunca vai ser suficiente. Para você ter uma ideia, de cada
10 atendimentos que são feitos nas UPAs, 8 cidadãos retornam com a mesma queixa. No dia seguinte, ou alguns dias depois. Ou seja, mas a finalidade da UPA não é tratar a causa raiz do problema, é tratar o sintoma. Então, assim, realmente não é o ambiente adequado para tratar a causa de problema, né? Então, quando a gente tem um sistema de baixa eficiência, e isso, veja, não é um atributo exclusivo do Guarujá. Nós estamos falando da saúde pública no nível municipal, no Brasil todo, né? É uma saúde muito focada na reação aos problemas. Como é que a gente muda isso? E aí, repetindo, que eu acho que vale a pena a gente consolidar essa ideia, Valdir, e eu acho que o seu público percebe isso com facilidade. Nós temos que, primeiro, investir na valorização da atenção básica. Seja na valorização do profissional, seja na valorização dos recursos, da infraestrutura. Nós temos projeto de reforma e ampliação de todas as unidades básicas de saúde do município. Temos projeto de ampliação dessa estrutura da saúde pública quando o assunto é atenção primária. Então, é isso como um primeiro foco, um primeiro ponto. E aí você tem diversos outros desdobramentos, né? Quer dizer, tirar o foco do hospital e da doença e jogar a luz para a saúde, para a promoção da saúde, para a prevenção da doença. Atividade física, alimentação balanceada e, principalmente, educação para as crianças, né? Que é o lugar onde a gente consegue alterar a estrutura mental. Não que você não consiga fazer isso com um adulto, é claro que você consegue, mas esses dias eu estava num programa e o entrevistador me perguntou assim, não está faltando mais médico para fazer cirurgia no Guarujá? Eu falei para o entrevistador, sim, está, mas está faltando também não médicos ou também médicos para fazer cirurgias nas ideias. Né? A gente precisa mudar um pouco a forma de entender, de compreender a saúde pública. Quer dizer, se eu explico para uma criança o que ela pode fazer para evitar de contrair uma doença, ela vai chegar em casa e ela vai contar para os pais. E os pais vão aprender com isso. Então, a escola é um ambiente muito propício para a gente falar de saúde. E eu tive uma reunião recentemente com a secretária Priscila Bonini, que é a secretária de Educação, e com a equipe dela, para a gente tratar do conteúdo programático nas escolas, com as crianças, e o que a gente pode fazer para inserir o assunto saúde diariamente na sala de aula. É perfeito, né? Porque educação, sem educação, você não vai para lugar nenhum, não se implanta uma coleta seletiva, não se implanta uma mudança nesse contexto todo que você, logicamente, aqui no Guarujá está capitaneando, mas que é um esforço que deve ser coletivo, né? Hoje em dia, no passado recente, era bonito assistirmos um ator de cinema tragando o seu cigarro e fumando. Aquilo era o glamour do cinema, né? Fazia parte de todo o glamour de Hollywood. Hoje em dia nós sabemos que até o sujeito que fazia isso morreu praticamente por decorrência do uso do tabaco, do uso do fumo, né? Todas essas mudanças são fundamentais. Acho que todo o trabalho que você precisar de divulgação do que depender do programa Assunto Cidade e desse profissional do seu lado, pode contar comigo para explicar para o cidadão que a existência das unidades básicas, da atenção básica, é muito melhor do que procurar o pronto-socorro. Mas não posso deixar de perguntar sobre o pronto-socorro de Vicente Carvalho, senão serei crucificado pelos telespectadores. Vai fechar o pronto-socorro? Não vai fechar. Nós avaliamos todas as alternativas, inclusive a alternativa de fechamento, e ponderamos o seguinte: nós temos uma infraestrutura muito precária naquela unidade, que precisa ser modernizada. Nós já estamos fazendo um trabalho de uma pequena reforma lá. Quem for para o pronto-socorro de Vicente Carvalho vai perceber que nós estamos mexendo em algumas coisas ali, principalmente na questão do telhado, porque há um vazamento crônico ali, uma entrada de água sempre quando chove. Nós estamos nos aproximando do período de chuvas, então nós estamos trabalhando a questão da infraestrutura mínima que aquele pronto-socorro precisa. No entanto, nós estamos transferindo alguns atendimentos para unidades de referência. Então, por exemplo, o atendimento de pediatria já foi transferido para o PAN da rodoviária. Então, a UPA da rodoviária, hoje, é a nossa referência para o atendimento pediátrico. Tanto o Guarujá quanto o Vicente Carvalho. Exatamente. Temos intenção
de voltar a ter pediatria em Vicente de Carvalho assim que a nova unidade, a nova UPA de Vicente de Carvalho estiver pronta, que é uma grande conquista que nós tivemos também. A prefeita conquistou mais uma unidade de pronto atendimento para a nossa cidade, ali pertinho de onde é a UPA da São João, né, na Rua Independência, com a Santos Dumont, ali bem próximo da onde é a unidade atual. Então, não se fecha a unidade, tá? A unidade não será fechada. No entanto, alguns serviços serão transferidos para melhorar o conforto e a segurança do cidadão. Você sabe que nós temos problemas de pediatras na cidade. E esse problema não é só na cidade do Guarujá, é em todas as cidades do Brasil, né? Nós temos uma... Acabou o gosto do médico por se formar em pediatria? Rapaz, há uma série de explicações para isso ter acontecido, e eu participei ao longo de muitos anos, venho trabalhando com a área da saúde, e eu tenho percebido assim, o médico generalista, ele é menos valorizado do que o especialista. E o pediatra é um grande generalista, né? Apesar de existir a especialidade de pediatria, mas ele é um profissional que entende de muitas coisas e usa poucos equipamentos. É verdade. E quando a medicina ela usa pouco equipamento, ela costuma ser menos valorizada. Então, especialidades que exigem recursos mais tecnológicos, né, que exigem mais tecnologia, são melhores remuneradas, são mais bem remuneradas. Entendo. Isso significa o quê? Que os profissionais generalistas e o próprio pediatra acabaram tendo o valor do seu trabalho diminuído ao longo dos anos, em substituição a quê? A máquina. Né? Hoje, o trabalho médico vem sendo desvalorizado em detrimento do uso do equipamento, né? Da tecnologia, seja ela em medicamentos, em materiais, em equipamentos. Então, isso está acontecendo. Então, só para concluir essa ideia do pronto-socorro de Vicente Carvalho, então, nós transferiremos alguns serviços que hoje existem ali para a unidade de referência. Quais são as unidades de referência? O PAN da rodoviária, a UPA da rodoviária e a UPA do Jardim Boa Esperança, que fica ali próximo da UPA da São João e que vai dar conta, já está dando conta de todo o serviço de atendimento de urgência e emergência ali naquela região. Um último detalhe, nós providenciamos para o atendimento pediátrico um veículo da prefeitura que leva as mãezinhas com as crianças, os pais, as mães com as crianças da UPA da São João, ali em Vicente Carvalho, até o PAN da rodoviária e traz de volta. Dá para fazer esse transporte a hora que for, ele acontece 24 horas por dia. O que aconteceu? Foi melhor porque hoje nós tínhamos 2 escalas de pediatria com problemas, ou seja, escalas que eventualmente a gente não tinha um médico fixo naquela escala. Agora nós conseguimos fechar uma escala completamente. Então, hoje nós temos 4 pediatras durante o dia e 3 pediatras à noite, todos os dias, e isso tem nos dado mais segurança para o atendimento pediátrico na cidade. Portanto, na UPA rodoviária. Na UPA da rodoviária, exatamente. É a unidade de referência para o atendimento de pediatria. E para aquele que estava acostumado a receber o atendimento na UPA de Vicente Carvalho, ao transporte gratuito. Ao transporte gratuito. Agora, eu andei olhando na sexta-feira uns gráficos que nos mostraram que o número de atendimentos no PSVC, no Pronto-Socorro de Vicente Carvalho, está diminuindo. Por quê? Porque as pessoas, o cidadão está percebendo que o nível do serviço, a qualidade do atendimento, principalmente por conta da infraestrutura, né, nas unidades de referência, seja no PAN da rodoviária, seja na UPA Jardim Boa Esperança, está melhor. Então, é melhor ele ser atendido numa unidade com mais recurso do que ele estar sendo atendido numa unidade que tem uma infraestrutura deteriorada. Aí eu ouvi algumas pessoas me perguntando assim, Daniel, mas por que você não reforma? Por que a prefeita não reforma a unidade? Para reformar o PSVC, o Pronto-Socorro de Vicente Carvalho, eu preciso interromper o atendimento. Eu não consigo fazer uma reforma de infraestrutura hidráulica e elétrica e predial com um paciente entubado. Não dá para trocar o pneu com o carro andando. Infelizmente, nesse caso, não dá. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo alguns ajustes na unidade para que ela possa continuar atendendo com o médico, atendendo urgência e emergência, mas os casos mais graves são transferidos para as unidades de referência, né, que são essas 2 que a gente já colocou, e enquanto a nova UPA de Vicente Carvalho fica pronta, que é a UPA ali na Rua Independência com a Santos Dumont.
E também com a questão de preservar a integridade física do funcionário e do próprio usuário. Também do funcionário, claro, essa é uma preocupação que a gente tem. Aliás, a transferência desses serviços muito tem sido feita, inclusive em diálogo com os próprios funcionários da saúde. Quer dizer, a gente entende que o risco é tanto para o cidadão, quando você tem, por exemplo, uma fiação elétrica exposta num dia de chuva, você coloca em risco tanto o munícipe quanto o funcionário. E isso... Melhor ficar em casa do que ir no hospital, do que ir no médico. Então, e ali a unidade, apesar de a gente ter feito 2 grandes reformas naquela unidade, Valdir, né, desde 2009, que foi quando a prefeita assumiu, até hoje, 2 grandes reformas foram feitas. Mas imagine você, é uma unidade com um prédio que tem mais de 30 anos, né, portanto, ela tem problemas estruturais graves, pela proposta de construção, pela forma que foi construído, etc. Você sabe que é um prédio do Estado, né? Então, isso tudo fez com que nós pensássemos na segurança e no conforto do cidadão. Então, eu preciso, e a administração não pode ser omissa a isso, a gente precisa tomar providências para dar um serviço, para ofertar um serviço melhor para o cidadão. Claro. O titular da Secretaria Municipal de Saúde, Daniel Simões, vai retornar já no segundo bloco do programa Assunto Cidade. Nós vamos falar sobre o Hospital Santo Amaro, sobre o Hospital Santos Dumont. Se você não sabe ainda o que é, ficará sabendo no segundo bloco. Também sobre o programa Mais Médicos. O Dr. Daniel vai conversar aqui conosco sobre os cubanos do programa Mais Médicos. O programa Assunto Cidade faz um intervalo muito rápido. Voltamos já. Fique com a gente. Pitangamal, centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil, número 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitangamal, que garante infraestrutura e conforto para compras ou lazer. Experimente, passe uma tarde no Pitangamal e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Café e Tabacaria Buenos Aires, o restaurante japonês David Du e o Espetinho Leomil. No vestuário, a boutique Fruto Doce e a Kátia Peixoto Lingerie fazem a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Beleza e saúde você também encontra no Pitangamal, com o talento e a eficiência comprovada da Cláudia Herr e da Diná Podóloga. Além disso, o Pitangamal também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitangamal, sinta-se em casa, a casa é sua. O IGC do MEC confirma. O UNAERP faz parte do Grupo de Excelência do Ensino Superior. O Índice Geral de Cursos do MEC é o principal indicador de qualidade da educação superior no Brasil e posiciona a UNAERP entre as 10 melhores universidades públicas e privadas do estado de São Paulo e uma das melhores do Brasil. Parabéns, coordenadores, professores, colaboradores, ex-alunos e alunos. UNAERP 90 anos. Faça parte dessa história. Processo seletivo. Provas agendadas. Inscreva-se. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos.
Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a honra de entrevistar o Dr. Daniel Simões, ele que é titular da Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Guarujá. No primeiro bloco, o Dr. Daniel explicou a quantas andam essa nova diretriz da Secretaria Municipal de Saúde, do setor de saúde pública do município de Guarujá, capitaneado pela prefeita Maria Antonieta de Brito e seus auxiliares diretos, no sentido de implantar um novo sistema, o sistema de promoção da saúde e da prevenção, e não um sistema anterior que cuidava apenas do doente, apenas da doença. Em que pese toda a necessidade, toda aquela tradição e aquele hábito que é difícil de mudar, das pessoas antigas de procurarem o médico só quando dói a barriga, ou só quando dói o peito, ou só quando dói alguma coisa e vai no pronto-socorro direto, o novo modelo prevê que você se cuide antes, crie hábitos saudáveis, uma alimentação mais segura e uma prevenção da saúde que, inclusive, lhe proporcionará uma vida mais longa, quem sabe, e também economiza recursos públicos. Os recursos públicos são otimizados para a utilização. Para isso existem as USAFAs, que são Unidades de Saúde da Família, conforme o Dr. Daniel explicou no primeiro bloco, já cobre 50% da população de Guarujá e a intenção desta atual administração é que chegue ao seu final com a cobertura de 100% da população. O sistema é formidável, é previsto pelos mais modernos especialistas, os mais antenados especialistas de saúde pública, no sentido de que você procure a prevenção antes de ficar doente. Como é que anda o programa Mais Médicos no Guarujá, doutor? Nossos cubanos foram embora ou estão... Não, estão aqui firmes e fortes e o programa vai muito bem, né? A aceitação desses profissionais pelo cidadão é uma aceitação grande, a gente já fez pesquisa sobre isso para saber como que o cidadão está entendendo a participação dos médicos estrangeiros na saúde pública e a gente tem resultados muito bons. Hoje nós temos 14 médicos estrangeiros trabalhando no Guarujá, né? E já solicitamos, através das próximas etapas de ingresso de profissionais, mais 40 profissionais, dos quais 36 trabalharão nas USAFAs e nas UBSs, 2 trabalharão no programa de internação domiciliar, o PID, e mais 2 trabalharão no programa Crack é Possível Vencer, nos consultórios de rua. Então, a gente está ampliando essa base de médicos especialistas em estratégia de saúde da família, porque isso está totalmente ligado ao modelo que a gente pretende disseminar. O Mais Médicos é exatamente... É a atenção básica. O Mais Médicos, o médico do programa Mais Médicos não pode, por exemplo, trabalhar na UPA. Entendo. E ele não pode também trabalhar no hospital. Né? Ele é um médico por 3 anos exclusivamente dedicado à atenção primária. Pode trabalhar na USAFA, por exemplo. Pode trabalhar na USAFA, pode trabalhar na UBS, mas não pode trabalhar em urgência e emergência, nem em unidades hospitalares. Por quê? Porque a função do programa é justamente valorizar o que a gente tem de melhor na saúde pública, que é a atenção primária. Certo. Doutor Daniel, a Farmácia Popular de Vicente Carvalho será implantada? Será implantada, nós estamos trabalhando nas finalizações desse processo, desse projeto. É um projeto ambicioso, que mexe com a estrutura logística de medicamentos ali naquela região e muito em breve nós divulgaremos as datas de implantação desse novo serviço. Correto. Em que pese a atenção básica, a saúde básica ser, logicamente, o mais importante e é a prioridade do órgão que o senhor dirige, a Secretaria Municipal de Saúde. A prioridade é a atenção básica. Sim. A cidade ainda carece, ainda sente aquela necessidade de hospital, né? A população ainda sente aquela, nós só temos um hospital, a cidade só tem um hospital. Como é que anda esta relação administração municipal e Hospital Santo Amaro, essa questão da contratualização, essa relação, como é que ela está hoje? Tá. É uma relação muito profícua. Na verdade, nós estamos, ao longo desses últimos anos, aperfeiçoando a relação com o ente, com o hospital, porque é uma relação que depende de um contrato, né? E que precisa ser uma relação de harmonia
porque há uma relação de dependência entre ambas as partes. Quer dizer, a municipalidade depende do hospital e o hospital depende da municipalidade também para se manter, para sobreviver. Então, nós estamos avançando muito na relação com o hospital tem demonstrado, evidenciado a partir de números, de informações, de dados concretos, uma melhora no seu processo de gestão. Eu, pessoalmente, tenho ido ao hospital com frequência para analisar dados, para a questão da prestação de contas que acontece mensalmente, que eu supervisiono. Então, assim, o hospital vem melhorando muito a sua forma de prestar contas e de gerenciar os recursos que são enviados do município para a entidade. No entanto, temos muito a melhorar. Existem indicadores que nós estamos trabalhando no sentido de dar ao hospital condições de melhorar e cobrar do hospital melhorias de processo, de infraestrutura, para que o cidadão tenha um serviço cada vez melhor. Então, não há dúvida que hoje há uma diretriz no nível estadual que vem beneficiando os hospitais filantrópicos, e as Santas Casas. Por quê? Porque o governo do estado, sensível ao problema, percebeu que as Santas Casas e hospitais filantrópicos precisavam de ajuda, e que estão há muitos anos numa situação precária do ponto de vista orçamentário financeiro. Então, essa ajuda vem em ótima hora. O governador, juntamente com o secretário Davi Uip e o seu adjunto, Dr. Wilson Polara, não tem medido esforços para ajudar os hospitais estruturantes da região, que são dois, que é o Hospital Santo Amaro, aqui no Guarujá, e a Santa Casa de Santos, que também é um hospital estruturante. E o que eles estão chamando de hospital estruturante? São hospitais de alta complexidade. Enquanto que os hospitais estratégicos são os hospitais que vão atender média complexidade e os hospitais de apoio atenderão a baixa complexidade. Por que é importante a gente separar o joio do trigo? Porque quando eu atendo um paciente que é de baixa complexidade numa instituição de alta, eu gasto mais. Certo. Eu tenho uma despesa, um dispêndio de recurso desnecessário. Em outras palavras, um dispêndio desnecessário. Então, para você ter uma ideia... Desperdício. É um desperdício, Para você ter uma ideia, nós temos 44 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Isso são dados da Secretaria Estadual de Saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda o seguinte, que eu tenho que ter um leito para cada 1.000 habitantes. Portanto, significa que, se eu tivesse 44 mil leitos hospitalares, eu estaria dando conta de toda a demanda do estado de São Paulo. Sabe quantos leitos nós temos no estado de São Paulo? 70 mil. 70 mil? Então, em tese, não nos falta leito. Qual é o problema? O problema é a distribuição desse leito. Ou seja, é como as portas de entrada dos diferentes níveis de complexidade da saúde pública estão sendo gerenciadas. Na Baixada, há esse estudo? Há esse estudo na Baixada. Eu não tenho os números atualizados aqui de exatamente quantos leitos nós temos, mas eu tenho os números do Guarujá. Hoje nós temos disponíveis em torno de 210 leitos disponíveis para o SUS, do Hospital Santo Amaro, o que gera em torno mais ou menos de 1.000 internações mês. Agora, temos falta de leitos de UTI. Se não temos falta de leito de outros níveis de complexidade, os leitos de alta complexidade, como UTI neonatal, UTI pediátrica e UTI adulto, aí sim nós temos uma falta importante de leitos, isso em todas as regiões do estado. Qual foi a diretriz do secretário de Estado, a pedido do governador? Vamos investir em mais leitos de UTI. E o próprio governo do estado já declarou que construirá 60 novos leitos de UTI, adulto, pediátrico e neonatal, no Hospital Santo Amaro. Quer dizer, isso faz com que nós supramos uma parte dessa deficiência e isso eu acho que é importante para o munícipe, para o cidadão e para todo mundo. Certo. O Hospital Santo Amaro vive um momento positivo, então, dá para dizer que vive um momento positivo? Sim, sem dúvida. Com a ampliação do Hospital Santo Amaro, através do Hospital Santos Dumont. Mais essa unidade de Santos Dumont? Essa unidade, o hospital adquiriu... Que é o ex-Ana Costa. É o ex-Ana Costa. O hospital adquiriu esse prédio e nós fizemos uma visita, a prefeita fez uma visita, eu a acompanhei na semana passada e já está em plena obra, ali está sendo feita toda uma reestruturação que vai abrigar
inicialmente 50 leitos de internação clínica para o SUS. 50? Né? E Destinados cirúrgica ao SUS. também, destinados exclusivamente ao SUS. Então, nós teremos, eu vi o projeto está muito bonito, nós temos mais de 4 recepções, tem recepção para oftalmologia, recepção para ortopedia, você tem a recepção para outras especialidades. Então, o projeto está muito bonito e é um projeto também que contempla uma vista para as árvores ali do jardim, que tem aquela estrutura, que tem aquele prédio, tudo com vidro, climatizado, ou seja, uma estrutura muito bem montada e que eu acho que vai atender muito bem o cidadão do Guarujá que precisa do Sistema Único de Saúde. Esses 50 leitos que saem do Hospital Santo Amaro, em tese, né, saem do Santo Amaro e passam, ou são adicionados à rede, vamos dizer assim, eles proporcionarão ao Santo Amaro ampliar o atendimento em convênio? Sim. Essa é um a dos objetivos. Porque o que os hospitais filantrópicos colocam? Que muitas vezes a contrapartida ou o financiamento público municipal das estruturas não dá conta de todas as despesas. Entendi. Então, para isso, eles precisam de um percentual que, pela legislação, pode ser até 40% dos leitos hospitalares ou dos serviços hospitalares são dedicados a particulares e convênio, enquanto 60% são dedicados exclusivamente ao atendimento SUS. Então, são percentuais que são definidos pela legislação dos hospitais filantrópicos e que acabam ajudando a equilibrar esse binômio aí particular, público-privado. Né? Então, os hospitais filantrópicos realmente precisam de um percentual da sua atividade destinada ao particular e ao convênio para poder, inclusive, se manter dentro de uma estrutura que não remunera tão bem assim, né? Quer dizer, os preços que o SUS paga não são preços, muitos deles não cobrem os custos do procedimento. Entendi. Né? E nós repassamos um valor que é o valor SUS. Então, às vezes o hospital tem alguma dificuldade para poder se manter nessa condição. Então, paralelo a toda a diretriz da Secretaria de Saúde voltada à atenção básica, há também essa preocupação com a estruturação do Hospital Santo Amaro e que a torneira do hospital nunca fique vazia. Né? Sem nunca dúvida. Fique vazia. Nós estamos trabalhando muito fortemente na contratualização de 2014, que já está pronta, e cada vez mais a gente aperta um pouquinho o parafuso. Isso significa o quê? Que cada vez mais a gente cobra do hospital melhor desempenho, melhor assistência, e esse é o papel da instituição. Na medida em que ela vai se profissionalizando, que ela vai se modernizando, a gente vai cobrando cada vez mais, e eu acho que é isso que o cidadão espera do município. Né? Na questão de saúde, o efeito negativo, né, acaba tendo, às vezes, mais repercussão que o efeito positivo, né, em que pese todas as histórias negativas produzidas com relação à saúde pública de Guarujá, mais especificamente com relação ao Santo Amaro, ao Hospital Santo Amaro, ele está alcançando um estágio de excelência que é reconhecido pela Secretaria de Saúde do Estado. Sem dúvida nenhuma. Essa questão de ser hospital estruturante, assim como a Santa Casa, coloca o hospital no nível dos grandes hospitais do Estado. Sem dúvida. Um hospital com grande potencial. Né? Na verdade, como eu disse no início, Valdir, o Hospital Santo Amaro vem demonstrando uma melhoria na sua gestão, que é evidente, os números evidenciam isso. No entanto, temos muitas coisas para melhorar. Né? Hoje mesmo, pela manhã, eu estava conversando com a minha equipe de como a gente melhorar um processo interno lá que não está atendendo a nossa necessidade. Agora, como ele oferta muitos serviços, é natural que algumas coisas a gente tenha que ir ajustando. Então, não é um hospital ainda no padrão sírio-libanês ou Einstein, mas a gente está apostando e se depender do município, ele será. Certo. Padrão FIFA, pelo menos. Pode ser também. Doutor Daniel, eu queria lhe agradecer muitíssimo pela entrevista, antes de deixar um espaço para despedir do telespectador. Tá, eu queria agradecer com muito carinho esse seu convite, Valdir. Eu sempre que você me chamar, eu venho. É uma grande oportunidade que a gente tem de disseminar algumas ideias, de falar um pouco sobre
prevenção de doenças e promoção de saúde. Lembrando que nós entramos agora num período de chuvas, então as questões da dengue têm que estar muito bem resolvidas dentro de casa, quer dizer, a família tem que estar atenta para a importância de não deixar o mosquito se proliferar, porque vocês sabem que a epidemia ela pode acontecer a qualquer momento, apesar da gente estar rastreando e estar cuidando desse aspecto da saúde pública, a participação do cidadão no controle da proliferação do mosquito é fundamental. Então, existem alguns locais onde ele se aloja com maior facilidade, né? Em plantas, em vasos, em pneus, naquela caixinha atrás da geladeira, onde as geladeiras que são de descongelamento automático, né, que a gente chama de frost free, elas têm um reservatório ali atrás. É importante estar atento ali, porque ali a água fica quentinha, o mosquito gosta, é uma água limpa, então tem que estar sempre atento para evitar a proliferação do mosquito. Então, muito obrigado pela sua gentileza de me chamar e eu estou à disposição sempre que você puder. Obrigado, senhor Dr. Daniel, secretário municipal de saúde. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Boa noite a todos.